hoje você vai aprender. Hoje eu provo para vocês que profecias, fim dos tempos, é a grande engrenagem astuta do diabo, porque é assim que ele angaria fiéis. Não apacenta as ovelhas de Cristo, mas as espalha, porque um reino dividido não subsistirá. Então é a mesma estratégia que originou aí a G2, a G1, a estratégia de dividir para conquistar. César, Pôncio Pilatos também usavam essa estratégia, porque um povo dividido não subsiste, e isso é fato. Colocam uns contra os outros, a população fica fraca e o Estado fica maior. Então assim, a gente entra aqui no YouTube, tá? Não é a minha realidade, porque eu não me alimento de putrefação, mas a gente entra aqui no YouTube e você pesquisa assim, profecias para. Você acaba encontrando em pelo menos, tá? Pelo menos umas 100 a 200 vídeos, 500 mil de visualização, 50 mil, 2 milhões. Tudo por quê? Porque angaria visualização, traz o público. Quando um pastor quer lotar uma igreja, a igreja está vazia, ele lança uma profecia, ó, dia 20 vai acontecer tal coisa, vamos orar, vamos nos unir. Aí lota o salão, fomenta, comenta, as irmãs comentam umas com as outras. Aí quando o cara quer lotar o salão é isso. E quando o cara quer derrubar uma outra igreja, ele fala que aquela igreja o Espírito Santo não habita, está amaldiçoada. Simplesmente não habita ali. Então são homens pecadores, imundos, e o diabo faz estágio com a maldade humana. Porque nem o diabo é capaz de fazer tanta maldade como o ser humano faz. Muitas vezes damos superpoderes para o diabo, porque ele é astuto e inteligente. Mas, consequentemente, todo mal que existe na Terra vem por legalismo, vem porque o ser humano permitiu. Então olha só, você coloca a profecia, é um monte de pastor, junho, não sei o que, e vai acontecer tal coisa. Eu tô cansado de homens depravados se passando por santos aqui. Sinceramente, eu tô cansado. Eu realmente, você entra aqui no meu canal, a gente tem que usar thumbnails apelativas, extremamente apelativas, para competir com essas pessoas. E olha que meu canal pega 5 mil de visualização, às vezes 10 mil, 15, 20 mil no máximo. É raro eu ter um vídeo aqui que bomba. É raro. E eu não estou preocupado com isso, meu irmão. O YouTube não é minha fonte financeira aqui, tá? Só que esses caras estão fazendo assim, aos milhares. Tudo pela audiência, tá? Eu vou mostrar isso aqui para você. E aí, quando você vê a morte e a ressurreição de Cristo, quando Cristo está conversando com seus fiéis, eu não lembro se era Marcos, quem que era, ele falou assim, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Então, a palavra de Cristo, para aquele que é fiel, para aquele que... Você que tem um poder na mão, você que é influenciador, tem um poder na mão, você é capaz de influenciar milhares e milhões de pessoas, direta e indiretamente, apacenta as ovelhas de Cristo. E é justamente o que os caras não fazem. Porque o momento que você lança esses vídeos perturbosos, como era na era pré-diluviana, é só você ver as histórias antigas, Pangeia antiga, Jericó que caiu, Egito que caiu, Babilônia que caiu, Sodoma e Gomorra caiu, você até conhece aí da Bíblia Sodoma e Gomorra. Então simplesmente é sempre a mesma história, é um movimento pangêmico de criar medo nas pessoas, criar uma ruptura. O sistema separa as pessoas para deixar o elo mais fraco. E aí vem esses influenciadores e criam um ponto de ruptura. Deixam as pessoas, mexem na cabeça das pessoas com medo, aflições, porque eu já passei por isso, posso falar bem o que é isso, ter medo das coisas que vão acontecer. Então Cristo ajunta, apacenta, e o povo vai lá e alarda. E por isso que Cristo fala, ai dos escândalos do mundo, ai daquele, porque é necessário que venha o escândalo, mas é daquele que faz o escândalo. Então eu queria falar algumas mensagens para você aqui sobre a Bíblia, para você abrir os olhos. Não estou falando mal dos caras aqui não. Tiago Lima, Tio Lu, Pastor Antônio Júnior, um monte de gente aqui. Isso aqui é 1% da internet. Esses caras não representam nada. Quando você pega, por exemplo, você escreve aí no YouTube profecias para,
Cara, somente aqui em Profecias Para, tem pelo menos uns 200 canais no YouTube de igual relevância que esse povo falando de coisas, de datas apocalípticas aqui. É o tempo todo as pessoas entrando no meu canal falando que o mundo vai acabar. O tempo todo não são discípulos de Jesus Cristo, porque se assim fosse, faria as obras de Cristo e não as obras dos homens. Então olha só, vamos pegar João aqui para você poder entender. Olha só, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, tá? O mundo todo está no maligno. O que isso quer dizer? O mundo jaz no maligno. A Terra, ela tem data para acabar. Não é agora, mas ela tem data para acabar. Toda a estrutura que funciona na Terra, tudo aqui vai ter uma data para acabar. A Terra, ela é pesada, pecaminosa. O tempo destrói e corrompe tudo aqui na Terra. Os ladrões destroem e corrompem tudo aqui na Terra. A Terra não é para ser feita um paraíso. Deus criou a Terra não para ser um paraíso, mas para ser um campo de escolha, onde no momento que você aceita Jesus Cristo, a sua fé é testada. Então a Terra tem um propósito de você manifestar a tua fé. É para isso que a Terra existe, manifestação da sua fé. Quer ser cristão? Aceite Jesus. Agora prove que você verdadeiramente o ama. E como é que você prova? Com teste. E que teste que é esse? O diabo, que já ferrou com tudo, está aqui para te assolar. Então o mundo jaz no maligno, meu irmão. A casa que você tem, ela está no seu nome, mas o governo pode tomar assim. E o governo trabalha para as trevas. Então você não é dono nem das roupas, nem eu que vestimos. O mundo jaz no maligno. Por isso Cristo dizia, não tenha medo do que mata a carne, mas daquilo que condena ao inferno. Então simplesmente o mundo jaz no maligno. Você tem que entender. A terra jaz no maligno. Não importa se vai acontecer apocalipse ou não, o seu lugar não é aqui. Ponto número 1. Ponto número 2. Não andeis apreensivo por qualquer coisa. É suficiente o problema de cada dia. Quem ensina isso? O próprio Rei, Jesus Cristo, o próprio Deus, manifestado na carne. Então você já sabe que o mundo aqui não é seu, que nada aqui é seu, tudo é passageiro, até porque você morre e não leva nada também, tá? E simplesmente Cristo mesmo ensina, tenha medo, não da terra, não das pessoas, mas sim das suas escolhas. Escolhas errôneas essas que podem lhe levar à condenação eterna. Porque muitos aqui estão distorcendo o evangelho, muitos aqui no YouTube estão distorcendo o evangelho para angariar mais fiéis. Estão transformando o evangelho no evangelho de trombadinha. Porque a palavra, apesar da Bíblia em parte ser adulterada, a essência continua lá. E a essência é pesada. Condenação eterna, porque o espírito humano ele é eterno. O espírito humano ele não tem como acabar, ele é eterno, por isso a condenação é eterna. Vós sois deuses, o ser humano foi criado do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida. O sopro é Ruach, Espírito Santo. Você tem a essência do Espírito Santo dentro de você. E baseado nas tuas escolhas, você vai decidir o resto da sua eternidade. Se você não acredita, paga para ver. Paga para ver. Então, olha só. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Depois eu quero mostrar uma coisa para você, olha só. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, nós estamos falando de Lucas 11, 20, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então Jesus Cristo ele marca o fim da antiga aliança e não é uma renovada, é uma nova aliança. Paulo confirma isso, que era judeu irrepreensível. Então, olha só, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é vos chegado o reino de Deus. Chegou, meu irmão. Já chegou, já está aqui. Não está às portas. Não está às portas. Não tem trombeta para tu. Já chegou, está sobre vós. Aí fala, quando o valente guarda armada a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, é vencido, tira-lhe toda a sua armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. Não adianta usar força física nesse mundo. Não adianta ser rico. Não adianta você construir bunkers de adamantio. Não adianta você querer inventar a história da carochinha aqui. Não adianta. Tudo lhe será arrancado. Sempre terá um mais forte que você. Não é porque você é o presidente do país super supremo lá, que você tem recursos ilimitados, não, porque foi assim na Pangeia. Era assim,
quando o mundo chamava Pangeia, e eu vou mostrar para você aqui, e simplesmente estava toda a civilização erguida, Tubal-Caim construindo hipertecnologias, nós tivemos Caim, foi um dos primeiros aí com grande vindoura, tivemos Nimrod, por exemplo, construindo cidades voadoras. Não era uma cidade que era realmente algo abrindo portais, abertura de portais. Os caras com tecnologia muito mais do que 2000 anos à frente da gente caíram. Para você ver o poder de Deus. O diabo ele tem o legalismo na terra, mas quem manda é Deus. Até pro dia da tua morte, se o diabo quiser assolar sua vida, ele tem que chegar em Deus e falar, quero tirar a vida desse cara. Se Deus falar assim, não, pelas escolhas dele, ainda não. O diabo não pode fazer nada, só vai dizer sim, Senhor. Esse é o meu patrão, Deus. Aquele que o diabo curva a cabeça toda vez que vai pedir algo em legalismo. Se você não sabe o que eu estou falando, leia sobre o mundo espiritual, que se dizia Isaías, se dizia João e apóstolo Paulo. Mundo espiritual. Tá? Então olha só, ele fala, mas quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O que espalha? Como é que você espalha os fiéis? Olha só, vamos lá. Se você começa a dar datas para o fim dos tempos, as pessoas começam a ter medo do fim dos tempos, medo do fim. Olha só, olha uma coisa que eu vou dizer para você. As pessoas vão morrer de velhice, de doenças, de homicídio. As pessoas vão morrer de qualquer coisa, porque para morrer basta estar vivo. As pessoas vão morrer de qualquer coisa. E se você analisar o Apocalipse, vai representar ali 0,000000001% da população. Porque até chegar no fim dos tempos, todo mundo que nasceu desde a criação do mundo, do Éden, até antes do fim dos tempos ali, um dia antes do fim dos tempos, quem morreu ali? E aí? Como é que é o preceito? Cristo mesmo ensinou sobre o fim dos tempos. O reino de Deus já está sobre vós. Arrependa-se. No momento que você morre, você é julgado. A parábola de Lázaro do rico. A crucificação de Cristo, Gestas e Dimas. É que Cristo mesmo dizia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você não faz ideia. O reino de Deus já chegou, seu animal. Para de ficar esperando Jesus Cristo voltar. Ele já voltou. Já está sobre vós. Se você morrer e aceitar Jesus, você estará com Ele. Já voltou o reino. Você consegue entender isso? Para de dar audiência, para de ficar acreditando nessas loucuras. Já está sobre vós. Já está sobre vós. Se você ler Eclesiastes, você vai entender que o tempo passa, mas a terra continua. É só você pegar Eclesiastes que você vai entender. O tempo existe, as coisas passam, as pessoas vão, mas a terra continua a mesma. A terra prevalece. Você não entende, já está sobre vós. Então vamos, olha só, quem não é comigo, quem comigo não ajunta, espalha. Pan é um demônio, é um anjo caído que caiu junto com Lúcifer, logo no começo da queda dos anjos, que veio a perverter o Éden. Logo no começo com Lúcifer ali, Pan caiu. Pan é um demônio. Por isso nós temos aqui, por exemplo, tá? Vou dar exemplo para você. A palavra pandemia, tá? Significa uma doença que destrói tudo. Pandemônio, quando os demônios estão à solta. Pangaço, quando acontece uma grande destruição. Pânico, quando as pessoas têm medo, porque Pan é um demônio, tá entendendo? E aí, se você... Inclusive, o nome da terra antigamente chamava Pangeia, porque simplesmente dominava a terra inteira. O medo dominava, o ser humano era caçado como alimento de Nefilim, Gênesis 6. Então assim, já era assim, e estão querendo transformar isso, colocar medo nas pessoas, porque o ser humano acanhado ele é mais fraco. Nós seres humanos somos muito mais fortes do que os anjos caídos, não importa a nossa estatura, nós temos um vínculo com Deus. Se você orar, se o diabo aparecer na sua frente, e você com convicção e fé em Deus, falar ajoelhe-se, pelo nome de Jesus Cristo, ele ajoelha. Quando é que foi que você é mais fraco do que esses seres? Quando é que foi que você é mais fraco do que anjo caído? Coloque no seu lugar, você é servo de Deus, de Jesus Cristo. Não é para temer o mundo que deveria temer a você. Então olha só, vamos pegar outra mensagem aqui. Lucas 17:20. É interrogado pelos fariseus
sobre quando havia de vir o reino de Deus. Todo mundo fala de Apocalipse porque quer o reino de Deus, né? Vai vir um Apocalipse e aí simplesmente voltará o reino de Deus. Escuta o que eu estou te falando. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ou seja, o reino de Deus é Cristo Jesus. Aquele que aceitou Jesus Cristo, o reino já veio. Se você aceitou Jesus Cristo, verdadeiramente está com Ele, você já está no reino de Deus. Morreu, você, no momento que você fez a sua escolha, mediante a fé de Cristo, se você fez a escolha certa, você, no momento que você morre, você é levado aos céus. A única coisa que você tem que esperar é a coroação. Coroação de Cristo Jesus. Que aí é o limiar do fim da terra. Tem gente que está esperando 2000 anos, 3000 anos esperando aqui já. É o limiar da coroação. Então o reino já veio sobre vós. Está sobre vós. Não espere o reino vir. Ele já veio. Veio com Jesus. Jesus Cristo foi e já voltou. O reino está sobre vós. Está entendendo? Existe um momento final. Existe um final para a terra. Todo olho verá, assim como o relâmpago sai do ocidente para o oriente, todo olho verá. É o final. O final, que pode demorar mais 2000 anos, mais 3000 anos. Ah, mas a humanidade tá terrível, não vai durar. Por que não vai durar, meu irmão? A humanidade sempre foi uma bosta. Sempre foi uma bosta. Você pega, por exemplo, ali Jericó, Babilônia, os caras queimavam filho em fornalha. Bebês em fornalha. Você acha que tá melhor ou tá pior? Nós estamos melhor do que esses caras. E vai piorar. É sempre assim. Sempre dá para piorar, meu irmão. Pode botar pior aí mais 2000 anos. Pode colocar que chega. Agora deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Olha só. Vocês que falam de Apocalipse aí. Olha só. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza. De janeiro de 1918, de dezembro de 1920, infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas. Cerca de 1/4 da população mundial na época. Gripe espanhola, tá? Aí eu falo para vocês que o mundo jaz do maligno. E basta que os seres humanos dêem legalidade para ele começar a dizimar. É só você ver o padrão das pedras guias da Geórgia, que é dos anjos caídos. Eles não querem deixar muita gente aqui mesmo, não. Não querem. Então, se você já vê, só a espanhola já erradicou todo mundo aqui. Aí, depois dessa, e olha só, 1918 a 1920, tá? Nós temos aqui, eu já venho falando para vocês que aconteceu alguma coisa em 1920 que dizimou a população de uma maneira absurda. Eles colocam como gripe, 1/4 da população morreu com gripe. Você acha mesmo que 1/4 da população morreu com gripe? Sendo que naquela época os caras tomavam sol o dia inteiro. Eles tinham... você acha mesmo? Alguma coisa aconteceu em 1920, coisas que você não compreende, que a sua consciência ainda não está preparada para entender. Mas eu posso dizer para você que foi um inferno e teve que ter intervenção de Deus para sobreviver. Então aconteceu sim, muita coisa em 1920, coisas que talvez para você não seria nem bom saber, tá? Muita coisa aconteceu. Isso aqui é uma retratação de um escritor que escreveu um livro sobre, curiosamente, esse mesmo fato que aconteceu, chamado Guerra Entre Mundos, tá? Então olha só, aí você vai falar para mim assim, não, esses caras aí são fakes, A CIA, eu acho que você entendeu o órgão do americano que eu venho falando aqui, CIA, acho que você entendeu, né? Eles confiscaram um livro durante 50 anos, e depois que publicou esse livro, que ele se tornou público, ele não se tornou público por completo. Páginas foram removidas e informações importantes foram tarjadas de preto. Eu já trouxe esse livro aqui e trouxe outros livros que não foram tarjados de preto. Enquanto o mundo olha para esse livro, né, eu trouxe outro livro aqui que fala de 1516. O que acontece? Esse livro, quem escreveu esse livro não foi Adão e Eva, apesar do nome ser Adão e Eva, o Evangelho de Adão e Eva, a história do cataclismo cíclico. Apesar de ser esse nome, foi um americano geólogo que estava pesquisando e ele descobriu que de tempos em tempo a Terra é dizimada. Existe um evento de fator desconhecido que faz com que a Terra seja dizimada a mais ou menos a cada 300 anos,
Cada 500 anos, cada 1000 anos, 2000 anos, existe um evento que a Terra é dizimada. E as pessoas não sobrevivem. Apenas um grupo de eleitos de Deus e alguns preservados pelo diabo subsistem para repovoar a Terra. É como eu digo para você, isso aqui é uma grande fazenda, meu irmão. É uma grande fazenda. O reino de Deus já está sobre vós. O mundo jaz no maligno. Chega um certo momento que a humanidade está tão depravada, está tão pecaminosa, que o diabo tem legalismo para dizimar a humanidade inteira. Chega um momento que ele consegue, porque está tão depravado, as pessoas se afastaram tanto do Espírito Santo, se afastaram tanto de Deus. Quanto mais o Espírito Santo se afasta, mais legalismo, mais próximo o diabo fica, mais legalismo ele tem. Chega um certo ponto que as pessoas simplesmente vão apostatar da fé de verdadeiramente. Nesse ponto, o diabo não quer seres humanos na Terra. Não entenda por mal. O mundo jaz no maligno, ele quer os demônios na Terra. E aí começa o processo de dizimação. Dizimação da humanidade aqui. Aí é o legalismo. Todos os grandes eventos cataclismas do passado foram oriundos das trevas. Todos os outros, Pangeia, somente o dilúvio veio de Deus, que foi uma intervenção divina de Deus para poupar a carne, para poupar o homem. Que aí realmente Deus falou, ó, veio o dilúvio, estou colocando uma aliança sobre vós, é o arco-íris, toda vez que você vê o arco-íris é uma aliança que eu faço contigo, que eu não vou destruir a terra. A próxima destruição será com fogo, e será o fim. Então Deus afirma, ele provocou o dilúvio por intervenção divina, para que o ser humano viesse a ser preservado. Sobraram 8. Aí depois ele falou, o próximo é o fim dos tempos. E todos esses eventos que vêm acontecendo sucessivamente são obras do diabo, com grande tecnologia e poderio bélico. Eu já venho falando para vocês aqui. Vocês acham que o disco voador é ET de Varginha. Vocês não fazem ideia da verdadeira história da humanidade aqui. Eu já trouxe documentários aqui sobre o Richard Burns, sobre o que tem na Antártida, no subsolo da Terra. Todos esses caras fazendo contato com aliança com extraterrestres, que na verdade sempre foram anjos caídos. Pegando conhecimento. Anjo não é bebê alado, mas tem grande conhecimento. Então esse livro descreve os momentos que a Terra é dizimada. Nós temos aqui, tá, um mapa. Você pode pegar o mapa de Marco Polo de 1508 também, que você vai encontrar. Se você pegar, por exemplo, o mapa de Urbano Monte, tá? Nesse mapa você vê que a Terra tem um dobro de continente. Você tem aqui Brasil, você tem aqui Estados Unidos, México, Estados Unidos, Canadá, tá aqui. Você tem aqui a África, Europa, China, Rússia, Austrália, tudo aqui, ó, tudo aqui próximo. Esse mapa de Urbano Monte foi feito em 1516, se não me falha a memória, 1512 ou 1516. Olha o dobro de continente, olha essas bordas aqui, o dobro de continentes, o dobro. E aí quando você pega, por exemplo, tá, um mapa da Terra, você vai ver, você vai ficar abismado, tá? Mapa da Terra, olha só, olha a diferença, tá? Deixa eu pegar um mapa melhorzinho aqui, tá? Mapa da Terra, olha só, olha a diferença aqui, tá? Olha só a diferença, tá aqui, ó. Olha como é que ficou antes e depois. Ou seja, no ano de 1516, o dobro de continentes que tinha. Metade da Terra foi afundada. Metade. Todos os grandes continentes que você nunca nem imaginou, até mesmo uma civilização chamada Tartária, não estou dizendo que aconteceu em 1516, foi dizimada. Tartária, os Hiperbórea, Lemúria, Atlante, tudo isso aí que você entende hoje como contos de fadas, tudo isso aí que você não faz nem ideia, sumiu. Então você vê Marco Polo, Urbano Monte, cartografando mapas em 1500 e pouco, para grandes navegantes, inclusive Pedro Álvares Cabral usava esses mapas, outros aí usavam também, e simplesmente, ó, desvia desse continente aqui porque tem gigante, desvia desse continente aqui que tem tal coisa. Pois é, olha aqui que sobrou. Então, assim, periodicamente acontecem grandes eventos cataclismas, que não são obra de Deus, porque Deus formou-se aliança, tá, em Gênesis, que ele não faria outro a não ser que fosse o fim. Então, quem faz isso? É o diabo, por legalismo. Então, o tempo todo a humanidade está sendo reciclada aqui. Aí, os caras ficam assim, olha só, você não tem controle sobre o fim dos tempos.
tá? Então eu vou falar pra você, essa história de besta, de apocalipse, fim dos tempos, inclusive eu gosto muito do Daniel Mastral, é um cara nota 1000, ele foi ex-satanista, ele fala, tem uma agenda da elite mundial, não sei o que, tem a agenda, o diabo quer ferrar com a vida de todo mundo mesmo, mas da maneira que o Daniel Mastral coloca, é porque, daqui a pouco já era, e não é assim. Você não pode basear a sua agenda do capeta só porque o capeta disse. Você não pode analisar a natureza só porque você está observando os eventos. Quem manda em tudo é Deus. Não cai uma folha sequer de uma árvore, não cai uma única folha sem a permissão de Deus. Então, em 1999, os caras estavam acreditando que o mundo ia acabar. Por causa dessa história de cataclismas cíclicos aí. Tem 2000 anos, aconteceu um evento em 1516, 1500 mais ou menos, tá? Por aí, erradicou a Terra. Então, daqui a 500 anos ia acontecer. Ia casar certinho mesmo com o ano 99. Aí falaram, não, agora já era. Aí todo mundo construiu o bunker. E passou o ano de 2000, nada aconteceu. Aí vieram os maias. 2012, né? Porque naquela época era 1000 passarás, 2000 não passarás. Era o que o Papa dizia. Aí veio 2012. E 2012, meu irmão, foi a mesma ladainha. Não, porque os maias previram o fim dos tempos e não sei o que, e tal, e vai acontecer, e não sei o que, tal. E todo mundo, e nada aconteceu. Os satanistas já construindo seus bunkers de sobrevivência. Inclusive, só avisando para vocês que esses bunkers eles não conseguem sobreviver à grande pressão atmosférica que fica no subsolo da Terra. Ou seja, quando esses continentes... Porque assim, o Brasil que está aqui, ele vai para lá, ó. Então quem sobrevive a essa porcaria é quem está no céu. Não é quem está na Terra, tá entendendo? Só avisando aí para os desavisados. Então acontece, vai só se destruindo. Aí chegou 2012, não. Aí veio 2019, Helena Blavatsky, solstício de verão, solstício de inverno, né? Sinais. E aí simplesmente passou 2019, nada. Aí não, vamos dar uma carguinha aqui, 2020, profecias, nada. Aí falaram, verteram os maias. 2012, não, os maias era 2021, não é 2012. Você inverte ali o 12 vira 21. Nós estamos acabando o ano. Então assim, é o tempo todo a mesma ladainha. Cansa, cara, cansa. Então o tempo todo, você bota assim, profecias para, você encontra um monte de profecias. E não cansam. Então quando você vê duas coisas, primeiro, o mundo jaz no maligno, não andeis apreensivos por qualquer coisa, tá? Aí eu falo o seguinte, quem comigo não ajunta, espalha, e para você espalhar as ovelhas basta você causar pânico. Se, por exemplo, o lobo, se as ovelhas souberem que o lobo está próximo, se as ovelhas souberem que o matadouro está próximo, elas vão afastar, afugentar. Elas vão se espalhar. E as ovelhas se espalhando, elas vão se perder. E elas se perdendo, esses pastores serão de responsabilidade de cada um deles a perda dessas ovelhas. Então, simplesmente, o medo afasta as ovelhas, desvia as ovelhas da fé, porque elas não suportam a verdade. E aí, perdendo as ovelhas, tudo isso cai na conta dessas pessoas. Por isso que o inferno é dito que tem uma ala só para pastor, só para padre, só para gente que tem esse poder. Nas mãos dessas pessoas estão milhares de almas de Deus. Milhares de almas. Só desse vídeo meu ter chegado em 1000 pessoas, são 1000 pessoas. São milhares. 1000 pessoas é quantas igrejas que são? Quantas igrejas aí, ó, de bairro que são? Pelo menos umas 20. Se esse vídeo chegar a 10.000 pessoas, eu vou ter chegado em 200, 300 igrejas. Tá entendendo? Olha o potencial que isso aqui tem. Se eu falar merda, eu tô falando merda de uma maneira tão astronômica que você não faz ideia. E aí, a salvação, por mais que seja... Que existe um limite. Quantas vezes você pode perdoar o teu irmão? 7 vezes 70. Existe um limite, né? Todos os pecados serão perdoados de menos até contra o Filho do Homem, mas de menos contra o Espírito Santo. Esse não será perdoado nem hoje nem no futuro. Cristo mesmo, Jesus dizia isso. Então tem um limite. Tem um limite. Os caras estão sempre tentando estrondar esse limite. Eu falo isso porque eu era esses caras no passado. Eu era exatamente como esses caras no passado. E hoje eu vejo que eu estava errado, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma de as pessoas saberem que eu mudei. Não tenho vergonha nenhuma. Porque as pessoas precisam desse testemunho de quem vivia nesse chorume de fim dos tempos, sair dele e dar o seu testemunho.
para que as pessoas fiquem alertadas sobre esse problema. Então, quem comigo não ajunta espalha, é o que esses caras estão fazendo. Deus mesmo disse, né? Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas na verdade a tradução correta é: não vem como os homens pensam. Tá? Depois eles mudaram isso pelo concílio de Nicéia, Assembleia de Prelados. Na verdade é como os homens pensam aqui. Tá? O reino de Deus não vem como os homens pensam, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está sobre vós. Já está, já chegou, meu irmão, está aqui visível. Nós estamos dentro do reino de Deus já. Mais vale você se preocupar em cumprir o evangelho de Deus, pregar a palavra ao teu irmão que não conhece a palavra, mais vale você fazer boas ações, mais vale você se espelhar em Deus, em Jesus Cristo, e ser um ser humano melhor do que você preocupar com o fim dos tempos, porque morrer você já vai, todos nós vamos. Ninguém aqui é Deus. O único que é imortal aqui é Deus. Até os anjos têm perecível a morte. Então morrer nós já vamos. Agora, o Espírito ele é eterno, Deus constituiu assim. Por isso é importante as suas decisões. Então, assim, o reino de Deus já está sobre vós. Qual que é a dificuldade de ver isso? Pare de esperar o reino vindo, não sei o que, e anjos e trombetas. Pare, já veio. Aceite Jesus Cristo. Seja um ser humano melhor, não tenha medo. Era para o ser humano ser temido pelo diabo, não o contrário. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Porque Cristo Jesus, ele mesmo diz: quem não está comigo, quem não ajunta, espalha. E eu espero que vocês se reúnam, coloquem na cabeça, esqueçam essas histórias de fim do mundo, voltem a estudar a Bíblia. Quantos de vocês não afastaram da Bíblia por causa de Apocalipse? Voltem a estudar a Bíblia. Voltem a reunir com a sua família e a estudar o amor de Cristo. Porque no fim dos tempos, o amor de muitos esfriará. Lucas, Marcos 11, 12, Mateus 24, 25. Tá? No fim dos tempos, o amor de muitos esfriará. E como é que está o teu amor com Deus? Como é que está a tua relação com Jesus Cristo? Espero que você tenha entendido, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Espero realmente que vocês entendam a proposta do vídeo de hoje. Não é falar mal de ninguém, mas provar para você que o reino já veio, está sobre vós. Arrependam-se, aceitem Jesus Cristo e se tornem seres humanos melhores do que vocês são. Fique na paz.